Olá, aluno passear! Eu sou a professora Elisângela, seja bem-vinda à nossa aula sobre teoria de Van da Ordem. Bom, hoje nós estudaremos a origem, trajetória e formação de Van da Ordem. Veremos a teoria que ela se baseia, e que é utilizada aí por diferentes profissionais e diferentes instituições, que é a teoria das necessidades humanas básicas. Veremos aí alguns princípios e definições relacionados a esta teoria. Veremos também o processo de enfermagem no contexto de Van da Horta. E, por fim, veremos uma visão aí mais geral de todo o tópico que foi abordado nesta aula. Vamos lá? Bom, com relação à origem e trajetória de Van da Horta, ela é pioneira no Brasil quando o assunto é notoriedade em enfermagem, né? Ela tem em seu currículo diversos títulos, né, como o título de professora, enfermeira, doutora e especialista em pedagogia. A Wanda Horta, ela trouxe o conceito da teoria das necessidades humanas básicas para a enfermagem, e a SAI, né, a sistematização da assistência de enfermagem, é um método de organização do trabalho do profissional enfermeiro. Ele possibilita aí uma operacionalização do processo de enfermagem. E esse, por sua vez, aí se caracteriza como sendo um método de trabalho que orienta o cuidado do profissional em enfermagem. E nós veremos mais para frente que a SAI e o processo de enfermagem tem muito a ver com a teoria de Van da Horta, que é a teoria das necessidades humanas básicas. Bom, nessa imagem na tela nós temos aí a Van da Horta, né, e sua família. A Van da Horta, ela nasceu em 11 de agosto de 1926, né? O seu sobrenome, Horta, ele teve como origem, né, o sobrenome, né, da família do seu esposo, né, que era Luiz Emílio Horta. Wanda, ela era filha de um pai, né, militar, e uma mãe que considerava a educação como uma prioridade. A Horta, ela nasceu no estado de Belém do Pará, e em sua adolescência ela fez o curso pré-médico, né, que existia naquela época, que era uma espécie de curso técnico em medicina. E foi aí que ela teve seu primeiro contato com a área da saúde. Falando aí um pouquinho dos momentos históricos mais importantes, né, quando a gente estuda Van da Horta, durante a Segunda Guerra Mundial, ela participou da Cruz Vermelha, né, como voluntária, socorrista. Em 1945, ela ganhou uma bolsa de estudos e mudou-se, então, para a capital paulista, né, São Paulo. Ela foi estudar na USP, na Universidade de São Paulo. E naquela época aí, a gente está falando entre as décadas de 1930 e 1950, já havia aí o início de uma tendência de reflexão acerca da enfermagem relacionadas às práticas que eram empregadas. Sobretudo, né, referente ao excessivo controle médico quando o assunto era cuidados em saúde. Esse ponto é importante, né, porque nessa época o que nós tínhamos majoritariamente era o profissional médico, né, como centralizador de todas as ações em cuidados em saúde. Ao concluir a graduação, então, a Wanda, ela foi trabalhar em Santarém, né, Pará, em um projeto de serviço de saúde pública que tinha lá uma parceria com os Estados Unidos, né? E foi então por meio dessa experiência que a Horta conheceu o papel do protagonismo das enfermeiras. E aí ela aprofundou seus conhecimentos científicos, devido à sua passagem, né, ao seu contato aí em pronto-socorro, sanatórios e hospitais em diferentes instituições de saúde. Durante a trajetória, a Horta, ela percebeu, né, que a enfermagem brasileira ela era fortemente associada à ocorrência de doenças, né? Somente, né? Era um pensamento bem limitado quando comparado ao conceito de saúde que nós temos atualmente. E isso a fez refletir, né, sobre o fato de as necessidades humanas não se limitarem apenas ao corpo físico, apenas à presença de doenças. Para vocês verem como Van da Horta foi importante para tudo que a gente tem hoje como conceito e como
estabelecido quando a gente pensa em cuidado em saúde. Em 1958, então, a Horta, né, ela retorna para a Escola de Enfermagem da USP, agora como professora e com toda essa bagagem, né, que ela teve lá fora e nas instituições que ela passou. E ela veio com o objetivo de fortalecer a formação científica e teórica da enfermagem. Ela ainda se especializou em pedagogia e didática aplicadas à enfermagem e foi aí que ela defendeu a sua tese de doutorado. Aqui nós temos, então, uma fotografia, né, de Wanda Horta ainda jovem, só lembrando aqui, né, alguns títulos que ela teve. Então, ela era professora, ela é enfermeira, né, ela fez doutorado e ela é especialista em pedagogia, né. Com relação à imagem anterior, a fotografia dela e de sua família, né, em 1930. No canto direito da imagem, vestido de farda, né, seu pai, Alberico Aguiar, e sua esposa, Feliz Aguiar, à esquerda. E ao centro, a imagem dos dois filhos do casal, e a horta está localizada aí ao lado esquerdo da mãe. Bom, então, quando a gente fala em Wanda Horta, nós vimos que ela traz um conceito bem ampliado, né, do que é saúde, e ela aí que trouxe esse conceito da teoria das necessidades humanas básicas, né? Então, durante sua carreira acadêmica, a Horta, né, ela se deparou com essa teoria, né? Não é ela que inventou essa teoria. Essa teoria foi inventada aí por um psicólogo, que é o Abraham Maslow. Por isso que essa pirâmide que você vê na tela também é chamada de pirâmide de Maslow. E essa teoria ela afirma que o ser humano necessita de um conjunto de condições básicas mínimas para alcançar seu bem-estar, né? E essas necessidades elas são compostas por níveis de atenção, né? Então, sendo as necessidades fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização. Baseado então nessa teoria, a Horta ela traz, né, ela defende que o papel do enfermeiro, que é papel do enfermeiro considerar o ser humano como um todo, né, não só aquele conceito que se tinha no passado, né, que o ser humano ele deveria ser olhado apenas com relação à sua doença e física, né, então era delimitado aí pelo corpo físico, mas ela dizia que o ser humano ele deve ser olhado muito aquém disso, né, e ele deve ser olhado além do corpo, a mente e o espírito, né? E individualizando assim o cuidado. E ela trazia que deveria ser também considerados os aspectos sociais e emocionais dos pacientes. Horta ainda ela utilizou-se de conceitos trazidos lá daquela experiência no exterior que ela teve pela enfermeira psiquiatra Ida Orlando, que utilizou o processo de enfermagem para explicar o cuidado como sendo um processo sistematizado, né? Então, é interessante que a Horta ela teve todas essas experiências, esse contato, né, com demais estudiosos, né, do processo do cuidar, e ela absorveu tudo isso e ela trouxe tudo isso para o Brasil, né? Isso é bem legal. Então, esse conceito de necessidades humanas básicas, que era de Maslow, o conceito aí de processo de enfermagem, sistematização de enfermagem, ela trouxe também daí da Orlando, que também era uma enfermeira. E no contexto brasileiro, a prática e sistematização das ações de enfermagem ocorreu a partir da publicação do livro Processo de Enfermagem, de Wanda Horta, no ano de 1970, né? E esse conteúdo é baseado também em Maslow, né? Nessa pirâmide, nessas necessidades que você está vendo na tela. A Horta ela trouxe uma definição bem específica com relação à enfermagem, e onde ela afirmava que a enfermagem é um serviço prestado ao homem, né? E este homem, né, este indivíduo, ele faz parte de um universo, portanto, ele está sujeito aí a um equilíbrio e a um desequilíbrio no seu tempo e no seu espaço, né? É interessante esse conceito de equilíbrio e desequilíbrio, porque a gente vê, né, até o que a gente utiliza hoje, quando a gente vai aplicar o processo de enfermagem, aplicar SAI,
as suas diferentes etapas, sempre a gente procura sanar uma necessidade, né? Procura restabelecer esse equilíbrio. Bom, aqui falando um pouquinho de princípios e definições de Wanda Horta, a Horta, né, ela afirma que o homem, como agente de mudança, tem necessidades, né? E que essas necessidades precisam ser atendidas para o seu completo bem-estar, né? E nos estados de desequilíbrio, a assistência em saúde se faz ainda mais necessária. E deste modo, então, a enfermagem ela assiste o homem no atendimento de suas necessidades básicas, né? Utilizando, claro, conhecimentos e princípios científicos das ciências físico-químicas, biológicas e psicossociais, né? Então, olha como o conceito agora ele se abrangeu, né? Não há mais cuidado biológico, cuidado do corpo, né? Agora tem físico-químico e psicossocial, um conceito bem mais amplo. Então, a partir aí desse contexto, né, desse pensamento de Horta, ela infere alguns princípios, né? Então, um princípio é que a enfermagem respeita e mantém, né, o ser humano como único, autêntico, individual. A enfermagem deve ser prestada ao homem e não à sua doença ou desequilíbrio. E todo cuidado de enfermagem deve ser preventivo, curativo e deve ter como objetivo a reabilitação. Olha como, apesar de ser antigos esses conceitos, nós o utilizamos até os dias atuais. Ela traz ainda que a enfermagem reconhece o homem como parte de uma família e de sua comunidade. Então, sempre que a gente vai estudar, né, hoje, assuntos relacionados à enfermagem e cuidado de saúde, a gente sempre vê lá que a família, não somente o paciente, mas também seu familiar, está incluído no plano de cuidados, né, e também da comunidade. E que a enfermagem reconhece o ser humano como um participante ativo no seu autocuidado, né? Então, foge daquele conceito antigo que se tinha que quem determinava a saúde do paciente de forma ativa era o profissional médico e o paciente recebia isso de forma passiva, né? Hoje não, hoje a gente sabe que é muito importante que o paciente esteja envolvido, né, nas ações de autocuidado e que ele é a parte determinante aí para o sucesso do tratamento. A Horta, ela trouxe também o termo necessidades humanas básicas afetado, né, como sendo que os estados de tensões conscientes ou não resultantes dos desequilíbrios dos processos vitais e biológicos, né? Ela trouxe também à tona o problema de enfermagem, né? Que a gente sempre utiliza também quando a gente vai principalmente montar um plano de cuidado, a gente sempre pensa qual é o problema de enfermagem para a gente tentar solucionar ou tentar mitigar esse problema. Sendo então essas situações ou condições decorrentes dos desequilíbrios das necessidades humanas básicas que exigem a assistência e enfermagem, né? Em suas diversas contribuições, né, que a Horta teve para o que a gente entende hoje como cuidado, né, em saúde, ela discorre sobre a diferença também entre assistência e cuidado. Né? Segundo Horta, a assistência de enfermagem é a aplicação do processo de enfermagem pelo enfermeiro para prestar aí um conjunto de cuidados e medidas com o objetivo de suprir as necessidades básicas do ser humano, né? E ela traz aí, diferentemente, o conceito de enfermagem, que, segundo ela, é uma ação planejada, deliberativa ou automática, né, que resulta da própria percepção e observação do enfermeiro. E engloba aí a análise do comportamento, situação ou condição do indivíduo. Ou seja, ela traz que o cuidado de enfermagem é aquela parte que nós utilizamos no nosso dia a dia, da percepção do profissional que está ali na frente do paciente. Essa percepção ela muda de acordo com a bagagem, com a expertise, com a experiência de cada profissional. E isso é muito interessante, né? Importante. E, por outro lado, claro, nós também temos que lembrar aí do conceito de assistência, né, que é a aplicação do processo, que é o que mantém, o que padroniza o cuidado, né? Então, eu não posso
Eu, como enfermeiro, fazer de uma forma, você, enfermeiro, também fazer de outra forma, e um outro enfermeiro de outra forma ainda, né? Então, isso precisa estar padronizado, até porque a gente se baseia em ciência, né? Para a gente prestar o nosso cuidado. E a gente não pode fazer tudo de forma empiricamente, né? O ideal é justamente o contrário, né? Que nós não sejamos mais empíricos, né? Igual há algumas décadas atrás, no início da enfermagem, lá com Florence Nightingale, por exemplo, que é a precursora da enfermagem, as coisas eram feitas dessa forma, empírica, né? Porque não se tinha ainda um estudo, não se tinha um conhecimento científico. Hoje não, hoje nós temos estudos, nós temos que são esses estudos, eles geram resultados positivos, e por isso que nós utilizamos. Então, esses dois conceitos que a Horta traz, é legal destacar que existe também um equilíbrio, né, entre o que é padronizado, o que é prática, que deve ser feita sempre da mesma forma, e também aquele outro lado do profissional de enfermagem, que resulta aí da sua percepção, sua observação, né, e isso ocorre de uma forma mais subjetiva. A gente sempre tem que lembrar desses dois lados, até mesmo para a gente não acabar exercendo aí uma prática de enfermagem muitas vezes desumanizada e mecanizada. Bom, falando então um pouquinho do processo de enfermagem, só para relembrar aqui, né? O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, divide o processo de enfermagem em 5 etapas que interagem entre si, né? E a inter-relação entre essas etapas, claro, é fundamental, são complementares, né? Complementares para que o cuidado prestado ao paciente seja feito aí da melhor forma possível. Então, o histórico, né? Relembrando que o histórico ele tem por objetivo a obtenção das informações sobre o indivíduo, e nós vimos também sua família, né? Que esse é o conceito trazido por Horta, e também a comunidade, né? Então, ou seja, a coletividade humana. Esse conceito foi introduzido por Horta, né, em 1965, e devido ao problema da conotação confundidora com a anamnese médica, optou-se por modificar o termo para histórico de enfermagem, né? Que nada mais é que um roteiro sistematizado para levantar dados que sejam mais significativos para o cuidado em enfermagem. Então, antigamente, nós não tínhamos isso, né, de histórico de enfermagem. O que se tinha lá era história médica, né? E foi necessário, foi se percebendo ao longo dos anos que precisaria separar, né, esses dois aspectos, até mesmo porque a história médica tem um foco e a história o histórico, né, de enfermagem tem outro foco, né? Então, o histórico médico, claro que no histórico de enfermagem também contém algumas informações da história médica, mas claro que o olhar do médico ele é mais voltado ali para a patologia, né? De uma forma mais buscando olhar mais curativo, e o foco do enfermeiro não somente as patologias, né, as doenças, os medicamentos em uso, mas também é um histórico muito mais ampliado, né, porque o foco tem que ser o cuidado, né, e não curar, que é o olhar mais médico. Bom, a outra etapa é relacionada ao diagnóstico, que se caracteriza pela interpretação e agrupamento dos dados coletados, né, sendo base aí para a seleção das ações ou intervenções a serem realizadas, né? Então, depois a gente coleta um bom histórico, nós temos ferramentas, né, para levantar aí diagnósticos de enfermagem, né, o NANDA, por exemplo, que é um livro utilizado lá, baseado na nossa expertise, no que foi coletado, nós conseguimos levantar diagnósticos de enfermagem especificamente para esse paciente. Nós temos aí a etapa de planejamento, tendo esses diagnósticos agora levantados, que é determinar os resultados que se espera alcançar com as intervenções, né? O NOC. Temos a prescrição, que é a determinação a realização, né, das ações propriamente ditas ou intervenções planejadas na etapa anterior do planejamento, NIC. E temos a etapa de evolução, né, que é a avaliação das respostas e alcance dos resultados esperados. Na etapa evolução, a gente consegue ver aí se o nosso planejamento
as nossas ações estão sendo efetivas. Caso elas não estejam sendo efetivas, é necessário aí alterar o plano, né, e a gente tentar aí resolver, né, os problemas de enfermagem de uma outra maneira. E o prognóstico, né, a estimativa da capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas após a implementação do plano de cuidados, né. Bom, trazendo aqui um pouquinho da visão geral, né, de Horta, como nós notamos até aqui, Horta lutou, né, para que a enfermagem fosse reconhecida como uma ciência independente da medicina, então isso é um divisor de águas aí, né, para a nossa classe de enfermagem. Os últimos dias de Horta, né, foram marcados aí por uma doença neurodegenerativa, a esclerose múltipla, que a levou aí, né, ela viveu até o dia 15 de junho de 1981, aos 54 anos, e, claro, ela deixou um importante legado aí à enfermagem brasileira, né? Wanda Horta, além de ser professora, psicóloga, enfermeira, doutora, ela gostava muito de poesia, né, de escrever, e ela escreveu uma poesia, né, em março de 1974, onde é possível reconhecer as suas premissas, aí sempre voltadas não somente ao corpo físico, né, mas também ao componente biopsicossocial do indivíduo, né? No material, aluno, você pode consultar aí, tem lá na íntegra essa poesia de Wanda Horta, que é muito bonita, né? Nos traz muita reflexão. Eu recomendo fortemente a leitura. Segundo Horta, então, né, o enfermeiro ele é parte integrante da equipe, né, em saúde. Ele é detentor de um conhecimento técnico científico, né, que presta cuidados ao indivíduo. O paciente, por sua vez, é a parte integrante de um universo dinâmico, né, que em algum momento do ciclo vital poderá sim sofrer um desequilíbrio, e sendo a enfermagem responsável por buscar ações para prever e, claro, reverter essas necessidades individuais e coletivas do paciente, né? Trazendo o que? Ao estado de equilíbrio novamente, né? Então, esse é o nosso objetivo. E como, né, que isso deve ser feito? Por meio de uma sistematização metodológica, né? O processo de enfermagem que nós utilizamos. Esses modelos teóricos, né, eles visam oferecer um caminho que norteie o profissional enfermeiro na busca de informações assertivas, tendo como objetivo aí que, ao final, este indivíduo se torne independente novamente. Então, sempre o nosso olhar é esse, né? Restabelecer o equilíbrio da saúde desse paciente para que ele se torne aí, volte, né, às suas atividades normais e se torne aí independente novamente. É importante a gente considerar que tudo que afeta a saúde do indivíduo, como por exemplo o processo de hospitalização, né, impacta, né, o indivíduo como um todo. Não somente no seu corpo físico, né, não somente ali no problema em determinado órgão, uma determinada cirurgia, por exemplo, que esse paciente tenha feito. Mas também aí a mudança de sua rotina, a nova realidade, né, que muitas vezes ele tem que aí enfrentar, né, dependendo da patologia, por exemplo, um paciente com câncer, né, as quimioterapias, são os exames aí frequentes que ele tem que fazer, os efeitos colaterais do tratamento, todo o componente que envolve a família, né, o seu trabalho, a comunidade, então é um contexto bem amplo, né. E esses problemas, né, eles podem acarretar aí alterações também psicológicas, né, não só físicas nesse indivíduo. E segundo a Horta, né, essas necessidades, quando não atendidas ou atendidas de maneira insuficiente ou de forma inadequada, trazem desconforto, né. Pode piorar o quadro e ocasionar novos estados de doença. Portanto, a humanização e a visão holística do indivíduo é essencial para resultados positivos, né, no processo terapêutico. Ações e projetos que objetivam focos mais humanísticos, né, como atividades lúdicas, apoio psicológico, por exemplo, minimizam aí os efeitos negativos e corroboram para a melhora desse paciente, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que
ninguém trabalha sozinho, né? Então a gente sempre trabalha em uma equipe multidisciplinar. Nós devemos incluir cada profissional com a sua expertise para cuidar desse paciente, né? Então, um profissional psicólogo, assistente social, e demais profissionais que compõem uma equipe multiprofissional, né? Por quê? Com isso, a gente consegue aí alcançar, né, todos esses conceitos que a Horta trouxe, né, de uma visão holística, uma visão mais ampliada. Se a gente fosse resumir aqui, né, a contribuição, né, de Amanda Horta para a enfermagem, claro que são várias, né, mas a gente poderia destacar aí essa luta dela, né, por trazer esse reconhecimento, essa parte científica, técnico-científica para a enfermagem, essa separação, né, também do contexto médico, né, então trazendo mais notoriedade aí para a enfermagem, para a sua formação e a sua habilidade, né, que é conseguida com tanto suor, né, por muitos profissionais. Então a gente se prepara, a gente tem um conhecimento, né, científico importante, aprofundado, né? Então são 4 anos normalmente de graduação no mínimo, especializações, né? O enfermeiro ele sempre tem que estar buscando novos conhecimentos, então a gente tem que usar isso a nosso favor. E Horta veio e contribuiu muito, né, para que seja reconhecido aí esse lado técnico-científico do profissional enfermeiro. Bom, alunos, chegamos aí ao final dessa aula. Nós vimos aí sobre a origem e trajetória de Wanda Horta na saúde. Vimos que ela influenciou a enfermagem, né, tendo como base a teoria das necessidades humanas básicas, né, originalmente é do psicólogo Maslow. E desde então ela agregou suas ideias, né, suas próprias ideias a essa teoria, né, o que foi muito bom, né, enriqueceu a teoria e deu esse foco aí voltado à enfermagem, né? Essa teoria ela pode ser usada em diferentes contextos e ela trouxe para o contexto da enfermagem. Essa teoria, então, basicamente, né, nós vimos que ela é separada aí por níveis, né, e ela se baseia em as necessidades do ser humano. Nós descobrimos que os ensinamentos de Horta, né, envolvem princípios específicos, né, e que ela aplicou, ela influenciou a aplicação e aprimoramento do processo de enfermagem e os conceitos que são utilizados até os dias atuais. Chegamos ao final dessa aula, eu desejo bons estudos, não deixe de consultar aí o material, né, até mesmo para você se preparar para a avaliação. Eu deixei aí a indicação de um material extra, né, um artigo para você ler, leia, é uma leitura muito interessante. Consulte o material aí quantas vezes forem necessários, né, para a fixação do conhecimento e também aprofunde seus conhecimentos em cada tópico relacionado a essa aula. Eu desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.